Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os Srs. Secretários de Estado aqui presentes, Senhoras e Senhores Deputados. Temos aqui em discussão aquele que é o Programa de Estabilização Económica e Social apresentado pelo Governo, e o CDS tem dito desde o início que ele ficou muito aquém daquilo que era o esperado. É um plano transitório, ou seja, é um plano até ao final do ano, um plano que traz também aspectos positivos, não são só negativos, fica muito aquém, mas traz as moratórias, traz um layoff que foi sempre anunciado como simplificado e tornou-se sempre muito complicado e agora ainda será pior, as questões do teletrabalho, do turismo, créditos fiscais, cultura, etc, etc. Portanto, vai a um conjunto de áreas. O que era esperado e o que as empresas estariam seguramente à espera era de algumas boas notícias, como seja as dívidas que o próprio Estado tem a fornecedores. As dívidas do Estado neste momento a fornecedores são 1.624 milhões de euros. Isto é uma espécie de cativação nas finanças destes mesmos montantes e que deviam estar nas empresas. E o que é que as empresas gostariam de ouvir? Ouvir precisamente um compromisso até ao final do ano, neste mesmo plano, para proceder a esse mesmo pagamento. Repara, a incoerência é tal em que, se nós formos analisar aquilo que são as dívidas do Estado a fornecedores, no período do confinamento, no período da pandemia, no período mais crítico em que as empresas tiveram que estar fechadas, entre março e abril, essa dívida aumentou 64 milhões de euros. E, portanto, esse era aquilo que, neste mesmo plano, era esperado que o Estado fizesse. Este dinheiro não devia estar nos cofres do Estado, devia estar precisamente naquilo que é a tesouraria das empresas, num esforço que o Estado deve fazer de se aproximar da União Europeia. O prazo médio de pagamento em Portugal a fornecedores anda nos 75 dias. Na União Europeia são 42. E, portanto, há aqui um longo trabalho a fazer e esse compromisso devíamos aproveitar precisamente estes momentos precisamente para dar um salto em frente. Depois, há algo que também não encontramos neste mesmo plano, que tem a ver com a relocalização das cadeias de produção que estão a acontecer e se estão a transferir da Ásia para a Europa. Há vários Estados-membros que se estão a posicionar com programas de incentivos muito fortes, precisamente para atrair essas mesmas indústrias. E o que é certo é que olhamos para este plano, lemos este plano e as medidas ficam muito aquém. Depois há outro aspecto que nos parece preocupante. E quando nós analisamos o plano, há aqui uma incoerência entre aquilo que é, e um desalinhamento entre aquilo que é a estratégia de Bruxelas e aquilo que é a estratégia nacional. Nós temos um Fundo de Recuperação Europeia económico para a Europa de 750 mil milhões de euros, para Portugal está anunciado, ainda não concretizado, de 26 mil milhões de euros, que se repartem 15 mil milhões de euros para fundo perdido e 11 mil milhões para empréstimos. Ou seja, o sinal da Europa é mais fundo perdido, menos empréstimo. Qual é o sinal que os senhores dão à economia e que dão às empresas? É precisamente ao contrário. É mais empréstimos e pouco fundo perdido. Sr. Secretário de Estado, então ouvi-lo em relação à explicação que estava a dar relativamente ao programa Adaptar e há que também ser claro nessas explicações. Vamos lá ver, o programa Adaptar, naquilo que se aplica às microempresas, que é um programa, e depois há um subprograma ou outro programa que se aplica às micro, pequenas e médias empresas, as regras de um e do outro não são iguais. As condições de um e do outro, quando diz, bem, mas as microempresas podem também aceder ao segundo programa. Podem, com regras muito diferentes daquelas que são a primeira. E repare, não acha estranho que um programa que abre uma linha de apoio e de fundo a fundo perdido, que em menos de 10 dias esgota-se os 50 milhões, e agora o que o Governo veio anunciar é mais 50 milhões, ou seja, andamos aqui de paliativo em paliativo. E, portanto, este dinheiro a fundo perdido é dinheiro que outros Estados-membros, na mesma linha europeia, naquilo que são os apoios à economia, naquilo que são os apoios às empresas, vão mais numa lógica de fundo perdido e menos naquilo que é o empréstimo. E esse sinal é dado pela própria Europa. Portanto, não se compreende como é que o governo português insiste numa lógica de dar mais endividamento e tornar as nossas empresas mais endividadas, em vez de fazer e ajudar em termos de injeções de capital às próprias empresas. E há vários modelos. Um modelo alemão, por exemplo. Um modelo alemão que é um excelente exemplo,
que é a forma que o governo alemão encontrou para injetar, de alguma forma, dinheiro na economia, não é subvencionando, não é diretamente às empresas, não, foi baixando a carga fiscal. Ou seja, fez uma avaliação daquilo que era o impacto fiscal, baixou significativamente os impostos e isso abrange todos os setores e todo o tecido empresarial. É uma boa medida que deve ser repensada. Nada disso nós encontramos neste mesmo plano de estabilização económica e social. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Bem, em relação às dívidas do Estado, eu situo alguns números. Os números que eu tenho de pagamentos em atraso nas entidades públicas, portanto, pagamentos para além do prazo estabelecido contratualmente entre as empresas e o Estado, ascenderam a 476,7 milhões de euros, em final de abril, o que representa uma diminuição de 345 milhões em relação ao período homólogo. Portanto, penso que há uma recuperação substancial. Parte desta dívida em atraso é das regiões autónomas e das autarquias. Uma parte muito substancial desta dívida é resultado de dívidas das regiões autónomas e das autarquias. E, portanto, aquilo que o Governo fez logo no início desta situação de pandemia foi uma orientação no sentido de acelerar os pagamentos das entidades públicas com dívidas em atraso e, portanto, colocar nas empresas aquilo que lhes é devido. E isso foi feito. E isso está refletido nos números que acabei de apresentar. Eu julgo que não deve haver uma confusão entre aquilo que são os valores totais daquilo que são as responsabilidades do Estado, de natureza contratual, e aquilo que são dívidas e atraso. As dívidas são aquelas que acabei de dizer. A taxa, o valor médio dos pagamentos entre entidades públicas e privadas em Portugal é mais elevado do que nos outros países, isso é claro. Obviamente que seria muito interessante que esses números pudessem baixar no futuro, não apenas entre o Estado e as empresas, mas entre as empresas e as empresas, entre elas próprias. E, portanto, esses números que indicou refletem números, sobretudo, entre as atividades empresariais de natureza privada, entre elas. Bem, a captação de investimento externo de natureza estratégica neste período. Bem, eu bem sei que os outros países sinalizam algumas atividades desta natureza. Mas eu julgo que a história recente de Portugal na captação de investimento estrangeiro é bastante positiva e não vejo nenhuma razão para que neste período nós não possamos continuar um caminho que temos feito nestes últimos anos. Entre 2015 e 2019, o valor da captação de investimento estrangeiro em Portugal, em termos médios, foi o dobro do período anterior. E, portanto, nós batemos, nos últimos anos, recordes sucessivos de captação de investimento estrangeiro. E, portanto, não vejo nenhuma razão para, no quadro daquilo que é uma atividade já consolidada por parte da AICEP, com quadros com grande qualidade deste ponto de vista, nós não possamos continuar esse caminho. Aliás, os números iniciais de captação de investimento neste período da pandemia aí o demonstram. Nós temos 12 operações novas captadas neste período por parte da AICEP. E os valores que perspectivamos para o final do ano, obviamente que não são os valores que inicialmente nós podíamos obter em função de uma situação normal, mas estou muito seguro que nós vamos ter valores muito interessantes no final do ano em função daquilo que é uma atividade consolidada. Se há algo que no Programa de Estabilização Económica e Social que não é apenas de uma dimensão conjuntural, mas é de preparação nesta conjuntura para uma atividade de médio prazo, é precisamente a inclusão no programa de algumas medidas que visam fortalecer a capacidade de atrairmos para Portugal
quer de investimento estrangeiro, quer em associação com o capital português, quer em associação com centros de investigação em Portugal, de atividades que possam cumprir aquilo que hoje parece que a União Europeia conseguiu compreender melhor, que é de uma maior autonomia estratégica por parte da Europa em relação aos seus fornecedores, nomeadamente em fornecimentos quase de natureza exclusiva e em atividades que têm uma grande importância do ponto de vista da dimensão estratégica da União Europeia, como se insere nos medicamentos, nas vacinas, nos equipamentos de proteção individual, na capacitação dos sistemas de saúde. Desse ponto de vista, a nossa história muito recente, e acreditamos que este processo de investimento por parte das empresas pode conduzir para que no futuro algumas atividades possam prosseguir para além de uma natureza conjuntural, é a nossa capacidade das nossas empresas de fazerem propostas que correspondam a esta dimensão de autonomia estratégica. Vimos isso nos ventiladores, vimos isso nas máscaras. Eu estou seguro, neste momento, que nós vamos ser o principal produtor de máscaras a nível europeu para o futuro, das máscaras mais sofisticadas. Evidentemente que nesta altura, as máscaras de natureza cirúrgica, como quase todos nós usamos todos os dias, esperemos todos que não tenham o nível de utilização no futuro como têm hoje, são aquelas também de menor custo e de menor valor acrescentado, mas há um conjunto de outras máscaras para utilizações profissionais ou em ambientes mais hostis que, estou seguro, pelos investimentos que nós já fizemos, nós vamos manter para o futuro. Ainda ontem tive a oportunidade de ver com o Ministro do Planeamento o investimento de 12 milhões de euros de uma empresa internacional que sediou em Portugal, um investimento que permite fazer 12 milhões de máscaras profissionais a partir daqui para as necessidades do Serviço Nacional de Saúde em Portugal e para exportação para todos os mercados onde isso possa ser interessante. Fundo perdido versus crédito. Bem, quando nós vivemos uma situação como a que estamos a viver, o acesso a instrumentos de tesouraria é essencial. E aquilo que foi feito, julgo eu, hoje está já à vista. Nós temos cerca de 6 mil milhões de crédito concedido com garantia de Estado, é o dobro daquilo que foi feito o ano passado, é sensivelmente 2 vezes todo o crédito concedido de forma mensal à atividade económica e, portanto, as necessidades de crédito por parte das empresas, que inicialmente eram vistas de forma até muito negativa em muitos setores da sociedade, afinal eram mesmo necessárias, as empresas acederam, tiveram acesso ao crédito, evidentemente temos que melhorar em segmentos específicos, é para isso que se orienta o Programa de Estabilização Económica e Social, mas está à vista de todos aquilo que foi feito. Mas nós não fizemos só isso, nós fizemos concessão com base no Portugal 2020 de instrumentos dirigidos ao investimento por parte das empresas. E nesses investimentos, obviamente que a componente de fundo perdido é muitíssimo mais importante. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que entre pagamentos feitos e não reembolsos, durante este período foram cerca de 500 milhões de euros. Mas também já disse que nós tivemos solicitações de investimentos no valor de 2 mil milhões de euros. E nós vamos cumprir, como temos feito, os prazos de apreciação dessas candidaturas para suportar a atividade das empresas e para que elas, quando sintam que os mercados estão a recuperar, possam concretizar aquilo que é necessário fazer para terem maior capacidade de resposta ao ambiente concorrencial que nós vamos ter. Muito obrigado.